Olá, meu amado, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo e estaremos fazendo uma análise no capítulo 6 de Gênesis. E como eu disse, nós iremos trabalhar capítulo por capítulo de todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Até aqui falamos do capítulo 1 até o 5 de Gênesis, o livro do começo. A minha internet está lenta e isso traz uma dificuldade na gravação da voz, pois fica travando a minha tela aqui. Mas eu acredito que Deus nos abençoará e seremos bem-sucedidos na aplicação dessa palavra. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, que é a nossa meditação nesta oportunidade que o Eterno nos concede de meditar em sua palavra. Uma análise simples, uma análise devocional e também teológica, porém, o nosso objetivo é esclarecer a você as verdades da palavra do Senhor, da palavra de Deus que nos dá as bênçãos mais profundas a respeito de Jesus Cristo, o Deus vivo, o Logos, o Verbo divino. Pois bem, o capítulo 6 de Gênesis, nós temos aqui uma seção que descreve a condenação de todas as coisas. Como o pecado se alastrou na terra, como os homens penderam pela estupidez, pela ignorância, pela violência e pelo seu afastamento de Deus, se corrompendo filhos de Deus com os filhos dos homens, o Espírito de Deus não mais contenderia com este homem. E Deus determinou em seu coração destruir a raça humana através do grande dilúvio. Queridos, sendo assim, a preparação para o dilúvio nós podemos encontrar no capítulo 6, versículos de 1 ao 22. Deus, vendo que a humanidade era passivo de uma punição e que não havia mais remédio, não tinha mais como salvar aquela humanidade, então ele decidiu trazer um juízo justo sobre os ímpios e nós iremos analisar isto agora. Pois bem, no versículo de número 1 ao versículo 7, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vimos aqui o desgosto de Deus, o arrependimento de Deus, o sentimento no coração do Criador ao ver a sua criatura tão perversa,
tão afastada, tão entregue à violência, tão entregue ao mundanismo, ao ponto de chegar a um estado irrecuperável. Sendo assim, queridos, ele não vê nada além de perversidade humana, de todo tipo, em todo lugar e em toda hora. Bigamia, violência, matavam as pessoas como se matam nos dias de hoje, por nada. Havia um homem que, pelo fato de uma criança pisar nele, ele matou a criança para se vingar. A questão dos gigantes na terra, tantas coisas que nós temos dentro da Bíblia e dentro da história extra-bíblica, mas que serve para nós como uma base, para que a gente possa olhar pela ótica de Deus a situação daquele povo naquela época. Então Deus se desgosta de tal forma, vamos ler o texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Pessoas que viviam 966 anos tiveram suas vidas reduzidas por causa do efeito do pecado. Foi o primeiro juízo de Deus. Encurtar a longevidade humana. Naqueles dias, Nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Diz ainda o versículo 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais. Olha, os grandes animais. E os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Deus entristeceu. Deus ficou completamente triste pela situação do homem. Há quem diga que os anjos possuíram as mulheres naquela época. Isso são falácias narrativas de alguns teólogos, alguns arqueólogos, que não nos convém entrar nesse mérito aqui. Prefiro ficar que os filhos de Deus, a linhagem santa de Sete, e os filhos dos homens, a linhagem ímpia de Caim, se uniram em relacionamentos desiguais que levaram a uma corrupção no relacionamento, na cultura, na religiosidade, de tal forma que Deus decidiu destruí-los. E isso mostra aqui o desgosto do Deus vivo ao ver a sua criatura entregue totalmente ao pecado. Mas, enfim, como a Bíblia mostra que Deus desgostoso com aquela situação, a gente também percebe nas entrelinhas a graça de Deus operando. Pois Deus sempre tem uma carta na manga
para dar ao homem a oportunidade de se salvar. Se o homem vai ao inferno hoje, ninguém é culpado por ele ir ao inferno. O pregador não é culpado, a igreja não é culpada, ninguém é culpado. Ele mesmo é culpado dos seus próprios pecados, porque decidiu endurecer o seu coração, não aceitar Jesus Cristo e sofrer a eterna condenação. E naquela época, Deus preparou um pregador eficaz. Deus preparou um evangelho. Deus preparou uma mensagem. E Deus anunciou por quase 120 anos a mensagem que poderia salvar aquela humanidade e evitar o dilúvio. E aqui nós vimos, portanto, a manifestação da bendita graça de Deus. Versículos 8 ao 10. Aparece Noé por causa do seu viver reto, encontra graça diante do Senhor. Diante de uma humanidade apodrecida pelo pecado, uma luz brilhava no fundo do túnel. Uma família, um homem justo, um homem que odiava o procedimento daquela humanidade. Um homem que odiava o procedimento dos ímpios e, evidentemente, se afastava daquele povo e vivia uma vida justa e sossegada, servindo e sacrificando a Deus. E aquilo chamou a atenção do Senhor. E Deus achou graça em Noé. E Deus decidiu, portanto, salvar Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. 8 justas almas únicas no planeta Terra na época. E como nós conhecemos a história, versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 6, a palavra do Senhor diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por quê? Porque Noé confiava em Deus. Noé confiava na promessa do semente da mulher. Noé guardou no seu coração tudo que os antepassados lhes transferiram oralmente. A mensagem do semente da mulher que Deus prometeu no Éden ao casal Adão e Eva. Então aquilo estava vivo no coração de Noé. Ele sabia que Deus daria um escape e Deus operaria uma maravilha na terra, como de fato ele fez. E nós conhecemos a história de Noé, a história da graça de Deus revelada àquele que decide-se a buscar o perdão, a misericórdia e a bênção do Senhor. Queridos irmãos, no versículo 8, então, nós temos aí esta maravilha de Deus. E o versículo 9 e 10 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E filho de peixe, peixinho é. Tal pai, tal filho. Essa família evangélica, essa família cristã, esta família devocional, devota a Deus, preferiu se afastar da iniquidade, preferiu buscar o Senhor com sacrifício, e Deus então decide manifestar a sua bendita graça nesta família. Nos versículos 10 diz: gerou, portanto, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.
Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E se Deus viu isto, não adianta pecadores querer torcer a situação e justificar o pecado. Deus viu que a terra estava embriagada no pecado e decidiu destruí-la. Deus tirou uma xerox do planeta. Deus tirou uma foto da terra e não achou um justo sequer. Todos mergulhados na iniquidade. Mas a graça bendita do coração do Eterno viu em Noé vontade de vencer, fé, entrega, espiritualidade, confiança, e Deus então decide salvar esta família. Sendo assim, meus queridos, nós temos aqui nos versículos 11 ao 22 as instruções de Deus para salvar a Noé. E nestas instruções aqui, Deus então fala sobre a destruição, o que Deus faria com a humanidade. Versículos 11 ao 13, Deus destruirá todo tipo de vida na terra, exceto Noé e sua família. E Deus destruiria, portanto, através do dilúvio. 11 ao 13 diz a palavra: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Meus irmãos, versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em compartimentos, e revista de pinche por dentro e por fora. Faça como 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhes um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e feche um andar. E faça um andar superior, um médio e um terceiro, um prédio de 3 andares. E assim Noé recebeu as instruções de Deus. E como a gente conhece a história, a graça manifesta num coração que tende a obedecer aos critérios de Deus. E quando ele ouviu aquela palavra, aquela mensagem, aquelas instruções, Noé então põe em exercício, em prática, a construção da arca. A arca que salvaria animais determinados e escolhidos por Deus. E também salvaria a sua vida, a vida da sua mulher, dos seus filhos e das suas noras. Aqui entra então a construção. E assim, queridos irmãos, o que Deus faria? Versículos 14 ao 22. Noé então deve construir um barco de madeira de 300 côvados de comprimento e 135 metros e 50 côvados de largura, conforme nós falamos aqui, que é 22,5 metros, e 30 côvados de altura, que é 13,5 metros. E quando terminar a construção, Noé, portanto, deveria trazer sua família e pelo menos um macho e uma fêmea de cada animal para dentro da arca. Por que Deus não trouxe apenas animais machos para dentro da arca? Por que Deus não estipulou apenas Noé e os filhos para dentro da arca? Toda a humanidade seria destruída pelo dilúvio. E homem com homem não produz uma espécie humana. É confusão, é pecado, é uma coisa odionda, inflamar, contrariar os princípios da natureza instituída por Deus. Por isso Deus mandou que ele trouxesse
um macho e uma fêmea. Macho e fêmea produz uma espécie da mesma natureza. Noé, sua esposa, procriou Sem, Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé, com as suas respectivas esposas, procriaram e encheram a terra com uma nova geração de pessoas. A terra teve um pai evangélico, um início fiel novamente, pois Deus não tem culpa do pecado e da desobediência humana. Ah, irmão Fábio, mas Noé era um pecador. Sim, a Bíblia diz que Deus não ouve pecador, mas se o pecador é temente, a esse Deus ouve. Naquela época só havia uma família temente na terra, Noé e a sua família. E por isso Deus o ouviu. E a graça entrou em exercício. E salvou, planejou aquela família, a salvação para aquela família. E eles então foi salvo do dilúvio. E assim a terra voltou novamente a procriar a espécie humana através da junção do homem e a mulher. Homem com homem, pecado que conduz ao inferno. Mulher com mulher, pecado que conduz ao inferno e provoca a ira de Deus. Aceite ou não você, mas Deus não aceita e fica muito triste com esta confusão que querem implantar e já implantaram na sociedade no planeta Terra. Mas o dia Deus especificou para o juízo, e nesse dia ele então julgará toda a terra, e aqueles que procedem assim jamais entrarão na eterna salvação. Serão banidos da presença de Deus, irão para o inferno, porque no céu não entra pecado desta natureza e de nem espécie alguma. Eis o porquê que Noé era um pecador temente. Preferiu voltar-se para Deus, seguir a Deus com sacrifícios e fé na promessa do Éden. E assim aconteceu a sua salvação por meio da arca. Deus lhe abençoe. Na próxima oportunidade, estaremos, portanto, aqui falando sobre o capítulo 7, a proteção durante o dilúvio. Aqui nós vimos a degeneração da raça humana, a corrupção de todas as coisas, o desgosto de Deus ao ver a criatura mergulhada no pecado. Nós vimos aqui a manifestação da graça de Deus, salvando aquele que era temente a Deus, e também nós vimos aqui a orientação de Deus a Noé para que construísse uma arca e colocasse dentro dela animais macho e fêmea. Noé, sua mulher, os filhos de Noé, as suas esposas respectivas. E assim estava tudo pronto para a nova espécie humana se propagar na face da terra. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra sirva para você como uma edificação espiritual. Estaremos de volta a qualquer momento com o capítulo 7 de Gênesis, onde estaremos abordando aqui a proteção de Deus durante o percurso do dilúvio. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra, comente, dê um joia e nos dê também a sua sugestão. Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor.